No programa de hoje eu converso com um economista formado pela Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador e vice-campeão mundial de jiu-jitsu, né? Reinaldo Campanati, venha pra cá. E no quadro Revelação de Talentos nós temos a banda Camisa de Força. Porque explode. E aí, Campanati, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem, tudo jóia. O que você achou da banda? Olha, para mim foi uma grata surpresa, né? Saber que aqui em Ourinhos, né, interior de São Paulo, nós temos uma banda de rock, uma batida legal, gostosa de ouvir. Muito bacana mesmo, né? Estão de parabéns. Nesse quadro Muito Revelação bacana. de Talento, então aí, banda de Ourinhos e tem mais. Tem professor de filosofia, sociologia e de história que toca, Fazem parte ali da fazem da parte banda. da banda. Bacana, até eu conversando com meu filho, né? Tem 17 anos, mostrei para ele um clipe da banda, né? E ele gostou. E ele, da mesma forma que eu achei também, nós achamos que tem uma batida muito parecida com as músicas do Raul Seixas. Então ficou uma coisa bem... O timbre, né? Deu para lembrar bem do Raul Seixas. Legal. A moçada está de parabéns. Bacana. Ah, muito bem. Bom, vamos lá, gente, aqui no programa do Sanches. Eu converso com Reinaldo Campanati, economista. Então, ele vai falar um pouquinho sobre ele. Campanati, como que foi essa ideia da graduação, da pós-graduação? A mãe, o pai, alguém incentivou ou foi vontade própria? Como que foi? Como você iniciou a carreira?
Robson, na realidade, eu defini o que eu queria ser quando eu crescesse, né? Que é assim que as pessoas perguntavam, né? Exato. Por mim mesmo. Meu pai e minha mãe falavam, olha, você tem que escolher alguma coisa para você estudar, porque eles não estudaram muito, né? E eu falava, não, você tem que estudar, é o que a gente pode deixar para você. Então, com o passar do tempo, eu acabei decidindo fazer um curso de engenharia, né? Então, eu sou graduado em engenharia, eu sou engenheiro. Engenheiro. Que, até como você falou, economista, tem umas pessoas que estranham, né? Mas eu sou engenheiro na graduação. E aí eu me tornei economista porque eu, depois de formado, depois de um tempo trabalhando, eu fiz um processo seletivo na USP, Universidade de São Paulo, fui fazer o mestrado na área econômica e depois também dei um tempinho e continuei novamente na USP e fui fazer o doutorado também na área econômica. Então foram aí praticamente 7 anos entre o mestrado e o doutorado, que é mais do que a minha graduação, 7 anos aí trabalhando com a área econômica. Então por isso que as pessoas me conhecem como economista. Economista. Mas a minha graduação sou engenheiro. O que você acha da economia brasileira na atualidade? Olha, a questão, normalmente na economia a gente trabalha assim com 3 cenários. O cenário pessimista, o cenário que seria considerado normal e o cenário otimista. Eu acho que não tem como nós trabalharmos com cenário otimista hoje. Tá? Para 2014 e também para 2015. 2014, nada mais vai acontecer diferente na economia. Né? E se acontecer diferente, infelizmente, esse diferente pode ser para pior. Isso do ponto de vista da economia do país como um todo. A tendência é piorar. Esse ano, se mudar alguma coisa, a tendência é mudar mais para pior do que no sentido de melhorar. 2015, independentemente de quem ganhe a eleição, agora em outubro, 2015, quem assumir a presidência do país vai ter grandes problemas. Ou, eu diria, já que nós estamos no interior de São Paulo, vai ter grandes abacaxis para descascar. Né? Porque, além da situação que a gente verifica hoje, que está aí visível pela imprensa, etc., tem alguns aspectos econômicos que não estão visíveis e vão aparecer no ano que vem. Independente de quem for o presidente, querer ou não que apareça, os problemas vão aparecer. Uma bomba relógio ou não? É algo que está para explodir. Para explodir. Ou para eclodir. Para aparecer, e é algo que não seja positivo. Então, eu poderia resumir da seguinte forma: 2014, na melhor das hipóteses, continua como está, e 2015 vai ter grandes dificuldades na economia do país. Então, nós vamos ter 1 ano e meio, no mínimo, uma situação assim que a gente tem que ficar preparado, porque não vai ser de grandes conquistas, não, do ponto de vista econômico. Nós vamos continuar trabalhando, todo mundo trabalhando bastante, e pagando imposto. E pagando imposto, isso, e mais bastante, imposto, e mais imposto. Muito imposto. Né? Legal. Nós temos aqui também outro professor de economia, né? Marco Arbex. Ele tem uma perguntinha para você. Vamos lá. Pois não. Tudo bem, professor Campanati? Tem uma pergunta de economista para economista. A gente sabe que o Brasil tem vivido uma turbulência econômica, principalmente de 2 anos e meio ou 3 anos para cá, em que a gente tem taxas de inflação muito próximas ao teto da meta do governo, juros altos para controlar essa inflação, porém o PIB não cresce e a inflação não se reduz. Como sair dessa armadilha? Primeiramente, aí um abraço para o meu grande amigo, né, professor Arbex. Né, que ele é economista, aliás, ele é bacharel em ciências econômicas, né, tem mestrado também em economia. Ele é mais economista do que eu, né? Na graduação. Ele é graduado economista, eu sou graduado em engenheiro, então ele é mais economista do que eu, né? Engenheiro, mestre e doutor em economia. Isso. Então, o professor Arbex, né, como sempre, com umas perguntas bem formuladas e bem pensadas. Então, realmente é algo para ser desarmado, né? Uma armadilha, né? Para ser desarmado e não uma coisa simples. Agora, embora não seja simples, mas é possível, né? Você tem que iniciar alguns movimentos para que isso vá se desarmando com o tempo. E o problema maior é que isso não vem sendo feito. Então, nós temos realmente uma situação muito complicada. Por exemplo, o PIB, embora o PIB do Brasil seja um PIB grande, ele
está sempre, desde a década de 70, entre os 12 maiores do mundo, os 13 maiores do mundo, mas o problema maior não é isso, o problema é que ele não evolui, ele não cresce. Ele não cresce. Então nós não temos experimentado níveis de crescimento econômico importante. E crescimento econômico em nível mundial só tem uma forma de medir, é produto interno bruto, é PIB. Produto interno bruto. Então nós temos tido crescimento econômico realmente, como o professor Abrex falou, muito pequeno. O ano passado foi 0,9%, menos que 1%. E ao mesmo tempo que nós não temos tido crescimento significativo, as metas de inflação têm sido atingidas, ou seja, metas do teto, do máximo que pode chegar. E nós estamos ultrapassando, e estamos experimentando tendências, volta e meia ao longo dos últimos anos, tendências de alta da inflação. Então, quando você junta falta de crescimento com aumento de inflação, isso na economia chama estagflação. Estagflação. Esse é o pior dos mundos para uma economia, de qualquer país que seja. Agora, como desarmar essa situação de estagflação? É um nome difícil, mas é importante. Né? Como desarmar isso? Uma das formas, por exemplo, é a gestão do governo. Porque juros altos, a principal variável que faz com que os juros sejam altos, não são os bancos. O governo diz que são os banqueiros, mas na realidade não é apenas os banqueiros que definem a questão de juros. O mercado define os juros, inclusive em função de como o governo trabalha. Por que isso? Por exemplo, o que tem acontecido? O governo tem gastado muito. É aquela velha continha que nós devemos tentar gastar dentro do limite que nós ganhamos. E o governo federal brasileiro tem se especializado nos últimos anos, nos últimos 5, 6, 7 anos, em gastar mais do que o que arrecada. Ora, isso para ele cobrir o déficit do caixa, o rombo do caixa, para ele poder sair do vermelho, ele tem que captar, entre outras formas, ele tem que captar dinheiro da sociedade. E como ele faz isso? Ele chega no sistema financeiro e fala, olha, quem quiser emprestar dinheiro para o governo, nós vamos pagar tanto de juros. Então, os bancos são acionados e oferecem aplicações financeiras vinculadas à promessa de juros que o governo quer pagar. Aquela melhor taxa, o investidor vai lá e aplica o seu dinheiro. Isso. Então, o juro acaba subindo na média. Isso sinaliza para o mercado, olha, o juro está subindo, o governo está precisando de dinheiro. Então, os bancos também aumentam suas taxas de juros. Perfeito. Então, a primeira coisa para desarmar essa armadilha é o governo ter uma gestão mais adequada. Saber como gastar. O problema não é gastar, o problema é gastar bem. Você tem gasto que não gera resultados positivos e tem gastos que geram. Então, essa é uma das formas de desarmar essa armadilha. O governo melhorar a sua gestão. A sua gestão. E problema de gestão. E estimular a produção, interferindo o menos possível no sistema econômico. Historicamente, no mundo inteiro, quanto mais o Estado, quanto mais o governo interfere na economia, os resultados a médio prazo são ruins. Para o pessoal que está assistindo em casa, eles têm muita dúvida, às vezes, na questão do PIB. O que é PIB? Bom, a sigla é Produto Interno Bruto. Agora, o que significa isso na prática? Né? É toda a produção interna do país. Né? Então, tudo que foi produzido em 2013, por exemplo, no país, seja a partir da agricultura, da pecuária, da indústria, de todos os tipos de indústria, do comércio, do serviço, tudo que foi produzido internamente, né, multiplicado pelo valor desses bens e serviços. Aí tem o total do PIB, ou seja, o total da riqueza produzida internamente no país. No Brasil. E isso significa, se isso aumenta, é crescimento econômico. Se não aumenta, não é crescimento econômico. Isso é um conceito mundial, tá? Perfeito. Conceito mundial. Ok. Temos outra perguntinha da nosso amigo Wagner Oliveira. Ele tem uma outra pergunta. Vamos lá. Qual o melhor índice para medir o crescimento econômico de um país, o PIB ou o IDH? Bem, Wagner, qual o melhor indicador para mostrar se há crescimento econômico ou não? Se você falou entre PIB ou IDH, né? Produto Interno Bruto ou Índice de Desenvolvimento Humano. Crescimento econômico só tem uma medida, isso no Brasil e em qualquer lugar do mundo, isso é um padrão internacional. Crescimento econômico é medido em função do aumento do PIB. Aumentou o PIB, tem crescimento econômico. Aumentou bastante, o crescimento econômico é grande. Aumentou pouquinho, o crescimento econômico é pequenininho. O IDH, ele é uma medida importante, mas ele mostra, um indicador produzido pela ONU, que mostra com relação à qualidade de vida
das pessoas. Ele envolve índice de mortalidade, índice de escolaridade, índice de natalidade, é um outro indicador. Tanto é verdade que um complementa o outro, eles não são excludentes. Por exemplo, o Brasil, como nós falamos já em outro momento, sempre teve um PIB elevado, entre os 12 ou 13 do maior do mundo, sempre, não é de agora. E não tem crescido. Mas, no entanto, o IDH, ele está lá para trás, quer dizer, ele está para trás de 70º, ou em torno de 70º, uns 70. Isso é muito ruim. Quer dizer, nós temos pelo menos mais 60 ou 65 países com índice de desenvolvimento humano melhor do que o nosso e com PIB menor. Então, são medidas distintas. Assim como nós temos, por exemplo, também medida de distribuição de renda, que no Brasil não tem evoluído muito, que é o índice de Gini, que mostra como que a renda está sendo distribuída em nível nacional. Então, são indicadores diferentes. Agora, crescimento econômico, só existe o PIB. Perfeito. Né? Respondido, Wagner? Belezinha? É isso. Ok. Então, vamos lá, Campanati. A questão do programa Mais Médico, o que você tem a dizer? Olha, é bom ou ruim? Olha, Robson, o programa Mais Médicos foi passado como sendo uma solução para os problemas de saúde do país. E não é verdade. Quer dizer, o problema de saúde no Brasil, a saúde do Brasil está na UTI, tá certo? Ou seja, está numa situação que merece um tratamento intensivo. E pior, não está sendo dado esse tratamento intensivo. Ou seja, não estão colocando em prática ações para efetivamente resolver os problemas da saúde no país. Aí o governo federal vem com essa ideia de mais médicos. Tudo errado. Quer dizer, o problema não é necessariamente falta de médicos. Uma ou outra localização tem falta de médicos. Mas o que a gente tem observado pela imprensa e conversando com colegas no estado de São Paulo, em outros estados, no Brasil inteiro, né, com colegas que a gente tem em algumas universidades no Brasil inteiro, o problema maior está na infraestrutura. Tem lugar que não tem condições do médico trabalhar. Onde tem hospital, o hospital não funciona. É precário. Precário a infraestrutura. Às vezes até nós temos observado nas próprias mídias, né? É a questão de equipamentos. Às vezes fica lá 6 meses guardado aquele equipamento novo. Exatamente. Né? E você vê, a remuneração que o Ministério da Saúde dá para os médicos que atendem pelo SUS, o famoso SUS, que em toda a cidade do Brasil inteiro, algum hospital sempre atende, Sistema Único de Saúde. O governo federal, eles pagam muito pouco para o médico, paga coisa ridícula para santas casas. Inclusive, é um dos fatores motivacionais, né? A questão de remuneração salarial, está lá. Exatamente. Quer dizer, o governo federal não oferece estrutura pública de saúde de qualidade e também não estimula ou não remunera adequadamente o setor privado para atender uma deficiência que o próprio governo tem. Então você tem duas deficiências. O setor privado tem dificuldade para atender a população porque é mal remunerado pelo governo federal. O governo federal não oferece infraestrutura de hospitais e médicos adequados, então você tem o caos na saúde. Quer dizer, mais médicos, além de ser legalmente totalmente errado, infringindo leis brasileiras e internacionais, também não resolve o problema da saúde no Brasil. Hipótese alguma, não resolve mesmo. O programa ainda não resolve, então. Não resolve. É um paliativo ruim. Deveria investir nos médicos daqui. Por exemplo, eu poderia até trazer médicos de outros países para cá e mandar para lá, que nada impeça. Mas médicos que venham com liberdade para trabalhar, sim, com liberdade de trazer sua família. Exato, perfeito. Receber a sua remuneração que ele tem que receber, adequada. E não, por exemplo, como acontece com alguns médicos, né, que vêm de Cuba, que eles, dentro da remuneração deles, 20%, 30% é para eles, 70% vai para o governo de Cuba. Eles não podem trazer a família para cá, eles não podem se locomover dentro das cidades ou dos estados onde estão alocados, diferente de médicos portugueses, espanhóis, alemães, ingleses que estão vindo para cá, trazem a família, etc., se sentem bem no país. No caso dos médicos cubanos, que é a maioria, é uma situação totalmente ilegal, inadequada, que não funciona, até, inclusive, em relação à formação de algum deles que deixam a desejar do ponto de vista técnico, em alguns casos.
Outra coisa, Campanati, eu observei no seu perfil do Facebook, você comentando sobre que o Brasil é um país ornitorrinco. Explica pra gente o que seria um país ornitorrinco. Bom, primeiro, ornitorrinco, para quem não sabe, é um bichinho bonitinho, muito bonitinho. Mamífero. Ele é meio esquisito, é um mamífero esquisito. Ele tem bico de pato, mas não é pato. Ele é mamífero, mas não é como a gente conhece. Ele é marítimo. Enfim, ele é um bicho que tem um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. E só tem na Austrália. Só lá que tem ornitorrinco. Uhum. Então eu falo que o Brasil é um país ornitorrinco porque muitas coisas só acontecem no Brasil. Pegando como exemplo a questão dos mais médicos. Quer dizer, o único país do mundo que, quando tem que resolver problema de saúde, acha que trazendo mais médicos ajuda a resolver o problema de saúde é no Brasil. É a mesma coisa que você querer resolver o problema da fome em qualquer lugar, certo? Contratando mais cozinheiro, apenas. Por melhor que sejam esses cozinheiros, ele tem que ter condições para cozinhar. Para cozinhar. Tem que ter a comida, tem que ter a cozinha, tem que ter a matéria-prima, né? Infraestrutura. Então, esse é um exemplo de país ornitorrinco, quer dizer, o único lugar do mundo que fala para a população que o problema da saúde se resolve tendo mais médicos. Às vezes tem a melhor tecnologia, mas não sabe usar. É ornitorrinco, é o único do mundo. Tem o melhor cozinheiro, mas não tem comida. Exatamente. É nesse sentido aí. Entendi. Que a gente utiliza como país ornitorrinco. Ok. Né? Muito boa explicação. E o bicho é bonitinho. E é bonitinho, é bonitinho. O ornitorrinco é bonitinho. Eita. Agora nós temos também a questão da Copa, né? Da Copa, que até a seleção teve uma manifestação, né? Perante a seleção brasileira, mas nada afetou a autoestima dos jogadores e tudo mais. Sobre a Copa, antes eu vou entrar com uma pergunta do Edu Bala. Do Edu. Ele é radialista daqui de Ourinhos e vamos lá, vamos ver o que ele tem para perguntar. Perfeito. Vamos lá, vai lá, Edu. Ok. Campanati, a minha pergunta é a seguinte: qual é a sua perspectiva, ou melhor, você como economista, falasse a perspectiva de nós brasileiros em relação à Copa. A Copa antes, durante e depois. A sua perspectiva, inclusive, para nós que moramos no interior, porque a gente não está lá nos grandes centros, onde está acontecendo, onde tem os grandes jogos, os estádios. Mas, indiretamente, a gente vai acabar também sendo um grande consumidor de tudo que tem a ver com verde e amarelo, né? Seja nas lojinhas de 99 ou nas mais sofisticadas, todo mundo vai querer entrar no clima da Copa. Agora eu estou preocupado, já durante a Copa os preços já vão subir 70%, 80%, como a gente já está acompanhando na internet. Principalmente dentro dos estádios, né, os gêneros alimentícios. A minha preocupação é o que nós brasileiros vamos esperar a hora que terminar essa festa com o Brasil campeão ou não campeão. Então, Robson, o Edu Bala, como ele é conhecido na rádio, né? Na rádio. Em Ourinhos. Edu, olha, a questão da Copa, vou começar dizendo o seguinte: primeiro de tudo, que no meu ponto de vista, e de alguns colegas até mais experientes do que a gente, trazer a Copa do Mundo para o Brasil foi um erro estratégico violento. Um grande erro estratégico de gestão. Porque foi o governo da época, se não me engano era do governo do Luiz Inácio, que brigou para trazer a Copa para cá. E foi um erro estratégico. Nós, na época, vários economistas criticaram essa preocupação em trazer a Copa do Mundo para cá. Então, enfim, foi um erro. Assim como foi um erro trazer a Copa e a Olimpíada no intervalo de 2 anos. Bom, a Copa do Mundo está aí. Vai ter os jogos, vai ter um campeão, um vice-campeão, etc. E que eu, particularmente, para o bem do Brasil, falando friamente, eu vou torcer para o Brasil ganhar, Sim. A seleção ganhar. Seleção brasileira. Mas para o Brasil, do ponto de vista político, talvez, infelizmente, seja bom que o Brasil não ganhe. Porque se o Brasil ganhar a Copa, eu acho que a maior parte da população vai acabar esquecendo dos problemas que nós estamos tendo. Mas, enfim, essa é uma outra questão. Agora, os reflexos da Copa do Mundo para nós. Olha, primeiro, que benefícios serão poucos. Infelizmente. Quer dizer, nós já tivemos casos de países em que soube trabalhar com a Copa do Mundo, bem planejado, bem estruturado, tudo feito no tempo certo, da forma correta, que foi muito bom para o país. Sim.
E tivemos casos de países que não trouxe benefício nenhum. E, infelizmente, o Brasil se inclui nesse segundo grupo. Não teremos benefícios importantes como resultado da Copa do Mundo. Não vamos ter. Muito pelo contrário. Eu acredito que nós vamos ter, sim, alguns problemas de gestão da estrutura que foi construída para a Copa do Mundo, principalmente alguns estádios. A maioria deles são públicos. Eu estive vendo na revista Veja, exceto 2 desses estádios, que eu não lembro quais, 2 ou 3, todos os outros são estádios públicos, estádio de governo. Quer dizer, quem é que vai manter isso? Para que vai ser usado isso? Né? O que vai ser feito de uma estrutura, de um estádio, do tamanho como foi construído ou foi reformado? Quer dizer, isso vai ampliar aqueles gastos que eu falei, que gera problema, que ajuda a causar a inflação, ou ampliar a inflação. Vai aumentar gastos para o governo. Muito bem. Então, isso indiretamente vai refletir em nós. Não diretamente, principalmente nós do interior, nós não vamos pagar mais caro alguns itens que estão sendo cobrados com preços elevados lá nas capitais onde vão ser os jogos. Os preços já aumentaram muito. Inclusive o churrasquinho. De R$ 2,50 lá custará 15 reais. Aí funciona assim. Se tiver quem pague, o preço permanece. Se ninguém comprar, o preço vai diminuir. Então, se o cara almoçar bem, tomar um lanche bom, só comer uma pipoquinha lá no estádio, o preço do churrasquinho vai cair. Tá certo? O preço da cerveja vai cair. Agora, se todo mundo quiser comer churrasquinho e cerveja só na hora do jogo, aí o preço vai ser mais alto do que já está. Vai pagar caro. Agora, depois da Copa do Mundo, aquilo que eu falei, as consequências da Copa do Mundo vão contribuir para aquela situação que nós falamos no início. Ou seja, que em 2014 nós não vamos ter melhorias na economia. Em 2015 vão aparecer novos problemas, inclusive como consequência da Copa do Mundo. Infelizmente, Edu Bala, a Copa do Mundo para nós vai ser mais problemas do que soluções. De uma forma assim, simplificada, é isso. E essa questão do trabalho voluntário para a Copa do Mundo, o que você acha, Campanati? Olha, eu tenho uma parente que o ano passado falou que ia ser voluntária para a FIFA. Para a FIFA? Né? Na Copa do Mundo. E ela mudou de ideia rapidinho. Até a hora que ela descobriu que ela ia ter praticamente que pagar para trabalhar, né? Seria inviável. Ela não estava esperando receber, em princípio, mas ele ia ter que acabar pagando para trabalhar. Falei, então de brincadeira. Né? E realmente, é uma piada essa proposta que fizeram para alguns jovens para ser voluntário. Né? Que só ganham um lanchinho lá. Tal, né? Agora, eu particularmente acho que não deveria ser voluntário esse trabalho. Deveria ter sido feita uma seleção de jovens universitários e pagar. Perfeito. Pagar uma ajuda de custo ao longo da Copa do Mundo toda. Eles iriam gostar, iriam trabalhar mais felizes e ficaria uma coisa mais justa, mais correta, mais digna para uma entidade como é a FIFA. E, infelizmente, nem o próprio governo brasileiro cobrou isso da FIFA. Muito pelo contrário, não cobrou uma postura profissional da FIFA, como isentou a FIFA de todos os impostos, todos os tributos que ela teria que pagar, o governo federal isentou, quer dizer, não vai pagar nada. Nós não vamos ganhar nada com tributos, com todo o dinheiro que a FIFA vai ganhar. Então, fica um negócio meio... Fica um jogo meio injusto, né? Meio injusto. Injusto. Um jogo injusto. Muito bem. Agora a gente vai para o intervalo. Voltamos já a falar sobre jiu-jitsu, ok? Valeu! Uma família de Ourinhos está mudando a rotina de um bairro da cidade com gravações de um longa-metragem de muita ação e suspense. Nós vamos voltar ao nosso estúdio em Marília com Gabriela Cardoso para saber mais detalhes dessa produção independente. Gabriela. Pois é, Juliana, a ideia surgiu de uma brincadeira que acabou envolvendo profissionais e amadores apaixonados por cinema. O filme Um Indulto deve ficar pronto no fim do ano e marca a realização de um sonho de um pai e 2 irmãos. Uma expressão típica dos sets de Hollywood. Atenção. Ok? Gravando. Ourinhos está a 9.500 quilômetros de distância da terra do cinema, mas isso não impede esse pessoal de se arriscar pelos caminhos da 7ª arte. Todo o aparato faz parte da produção do longa-metragem O Indulto, um suspense que conta a história de um crime a ser solucionado.
Todas as cenas foram rodadas em Ourinhos. Ideia dos irmãos Samuel e Robson, com o incentivo do pai deles, o seu José. Começou de uma brincadeira. Aí nós compramos uma câmera. Eu sou professor da faculdade, né? Então eu ia gravar aulas motivacionais. Então daí partiu, eu falei, ô pai, dá uma corridinha, eu vou filmar para testar a câmera. E meu pai correu, eu coloquei em slow, em câmera lenta. Eu falei, nossa, parece cena de filme, vamos fazer alguma coisa voltada aos cinemas? Estamos aí no apoio para eles, foi preciso. A família inteira fazendo arte. É isso aí, a família inteira, tudo arteiro. De uma hora para outra, esta rua de um bairro residencial se transformou em set de filmagem. Curioso, né? A gente não tá acostumado com isso, aqui é super tranquilo. E eu fiquei sabendo que eles escolheram aqui por causa que o lugar é diferente, é bonito, né? Mas é bacana demais, muito diferente. Fiquei curioso pra saber que filme que era e quando ia ser rodado pra ver. Você tá agora curioso pra assistir, né? Aham. A produção independente conta com um elenco bem conhecido. Você pode até não reconhecer aquele ator, mas com certeza já ouviu a voz dele. Loki, venha para o lado da força e seremos invencíveis, porque você é meu filho. Silvio Navas, além de ator, é responsável por dublar as vozes de personagens famosos da televisão e do cinema, como o vilão Darth Vader, de Guerra nas Estrelas. Talvez você não seja tão forte como penso em você. E quem não se lembra de Mun-Ra, vilão do desenho animado Thundercats? Antigos espíritos do mal, transforme esta forma decadente em Mun-Ra, que tem vida eterna. Silvio também dublou vários personagens de desenhos animados, como os Smurfs. Ei, Smurf, depressa. Gargamel tá chegando na aldeia. Impressionante. Ah, tá legal, papai Smurf. Se ele aparecer, eu vou dar um murro bem na cara dele. Eu acho melhor tu não fazer isso não, viu, vaidoso? Vai comprometer a vida do papai Smurf. Fala um pouco do teu personagem pra gente. Bom, meu personagem é a maldade da história. Eu sou o pior. Eu sou um juiz cafajeste, um juiz indigno, um salafrário. Tudo que você puder imaginar. É o ruim da história. Em algumas cenas de O Indulto, até os diretores e o seu José se arriscam como coadjuvantes. A equipe conta com vários atores amadores, além de outros apaixonados por cinema. O filme deve ficar pronto para ser exibido no fim do ano. A produção é custeada pela própria família de cinéfilos. O orçamento pode não ser milionário, como os de Hollywood, mas para esse pessoal, o que importa é a realização de um sonho. É tudo verba nossa, é tudo do bolso nosso, a gente junta um pouquinho e faz... realiza um sonho que a gente tem, compra equipamento, convida os atores, então a gente faz isso de coração mesmo. E o interior tem revelado cada vez mais talentos e produções de filmes em quanta criatividade. Ele é vice-campeão mundial de jiu-jitsu, Reinaldo Campanati, doutor Reinaldo Campanati. Ele vai explicar como surgiu também essa ideia dessa questão do esporte, como que surgiu também o jiu-jitsu na sua vida. Tem um pessoal que acha estranho, né? Ver a gente de óculos, né? Com engravatado, pouco cabelo, às vezes de blazer, né? E de repente ver na faculdade, né, que a gente trabalha, o professor luta jiu-jitsu. Quando eu encontro com alguns alunos ou ex-alunos na academia, quando eu estava treinando, né, porque eu treinei jiu-jitsu até 2011. Até 2011. Até 2011. Ao todo, quantos anos? Quanto você começou? Foi poucos anos. Poucos anos. Até 2011 eu comecei uns 3 anos, 4 anos. Nossa. Eu parei final de 2011 por falta de oportunidade para continuar treinando. Para treinar. Todos os treinos passaram a ser noturno, né? Na minha cidade, lá em Assis, os treinos passaram a ser noturno. O famoso, lá também era o famoso treino chupa-cabra? Era depois da meia-noite? Tem também, né? E eu trabalho muito à noite, né? Então eu acabei não tendo horário. Pretendo voltar. Abriu lá uma academia especializada em artes marciais, com os horários alternativos, pretendo voltar. Mas isso aí, viu, Robson, é interessante que em 2011, que eu estava treinando bastante, 2010, 2011,
treinado pelo professor João Henrique, Gigi, faixa preta, né? Amigo nosso, antes de professor de jiu-jitsu, um amigo nosso. Treinei com ele, aprendi jiu-jitsu com ele, e por uma brincadeira ele me convenceu de participar de um campeonato brasileiro de jiu-jitsu em 2011, em maio de 2011, né? Da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, que eu sou filiado. Em princípio eu resisti, falei, não, vamos lá para ver como é que é tal. Bom, resumindo a história, nós somos, e luta um, luta outro, quando eu vi, né, até se você... Aqui nós temos... Essa aqui, né? Aqui, vamos mostrar para o pessoal de casa, para ver. Correspondente à medalha de ouro, né? A medalha. Brasileiro 2011. Está aqui. Na minha categoria, né? Essa aqui. Categoria faixa azul, sênior. Sênior. Né? Peso pesado, meio pesado. Meio pesado. Né? Medalha de ouro no Brasileiro 2011, foi no Ibirapuera, em São Paulo. Esse aqui foi, você foi campeão, então? Campeão no brasileiro. Na minha categoria. Aí, gente, campeão brasileiro de jiu-jitsu. Né? Aqui, ó. E nós somos... Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, está aqui. Esportivo. Esportivo, está lá. 2011. Muito bem. Essa é a medalha do professor Campanati. E depois, com essa brincadeira, o professor Gigi, isso foi em maio brasileiro, aí ele falou assim, Campanati, em julho vai ter um mundial promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. Eu falei, tá, legal, que bom, né? Você vai, né, professor? Ele falou, não, eu vou e você vai junto. Mas... Por que eu vou? Você já foi campeão na sua categoria no brasileiro, agora você já tem vaga, você não precisa fazer seletiva nenhuma, você já entra direto. Portas abertas. Aí, não, você vai ser em julho, foi em julho. Em julho. Aquele frio tal em São Paulo, aí no Ibirapuera, aí eu fui para lá. E no fim da história, né, cheguei na final, isso é uma medalha de prata, né, correspondente à prata, e na final eu perdi pro Ogawa. Ogawa, ele... O japonês, né? Que eu perdi na final. Mas eu fiquei mais feliz do que ele. Eu perdendo para ele, eu fiquei mais feliz do que ele que ganhou. Inclusive, quase entregaram a medalha errada. Eu estava tão feliz de ter ficado em segundo, perdido para ele, que os caras acharam que eu tinha ganhado a medalha de ouro. Eu falei, não, eu fiquei em segundo, ele é o campeão. Essa aqui, então, é o vice-mundial. E eu perdi por pontos, né? Não fui finalizado, graças até uma curiosidade, não fui finalizado, a finalização no jiu-jitsu, você que é um praticante, né, de jiu-jitsu, mas o pessoal talvez não sabe, a finalização no jiu-jitsu é comparado com o nocaute no boxe. Então eu não fui finalizado, quase fui, mas não fui, graças a uns 10 ou 12 cariocas que estavam lá. A minha área de luta com o japonês era no canto, lá do Ibirapuera, bem perto da cerquinha de isolamento lá, e tinha um grupo de cariocas. Quando eu caí junto com o Ogawa, eu caí por baixo, ele veio por cima, e vai. Esse negócio de ficar por baixo ou por cima? No jiu-jitsu eu costumo lutar mais por cima. Mais por cima, boa. Vontade por cima, mas tem que saber as duas posições. Né? Eu sou praticante. Tem que variar um pouco, né? Por cima ou por baixo, né? Eu sou praticante do jiu-jitsu e eu sou guardeiro. Né? Então, daria certinho. Você ficaria por baixo e por cima. Porque tem a guarda-aranha, né? E tem o guardeiro. É boa, pode... Né? E por que eu prefiro ficar por cima? Porque pelo meu peso, apesar de ser meio pesado, na minha categoria eu sou considerado um pouco ágil, mais da média do que a maioria do meu peso. Sim. Então, estando por cima, para mim, facilita chegar na movimentação. Entendi. Muito bem, e eu fiquei por baixo, quer dizer, já me pegou numa situação que não estava acostumado. Ele estava quase me finalizando no pescoço, quase me nocauteando, quase finalizando no pescoço. E tinha uns 10 ou 12 cariocas na cerquinha, começou a torcer para ele. Puxa vida. Começou a torcer para ele contra mim. E gritava, vai, finaliza o paulista, finaliza o paulista. A hora que eu comecei a ouvir aquilo, deu efeito contrário. Você então foi aquele efeito assim, você ficou motivado. Sim, eu fiquei motivado e, para falar bem a verdade, além de motivado, fiquei bravo. E aí eu achei forças, não sei da onde, que consegui não inverter a posição, né? Mas não deixar com que ele me finalizasse, porque eu consegui também pegar no queixo dele
e aí deu tempo, ele não conseguiu finalizar. Bloqueando a finalização. Bloqueando a finalização, graças aos cariocas. Então, eu gosto muito dos cariocas porque eles me ajudaram a não ser finalizado. Aí o pessoal do Rio, os cariocas. Os cariocas, aí, os irmãos cariocas me deu ajudaram. uma força aqui pro nosso amigo Eles Campanati. queriam o contrário, né? O contrário. Mas acabou me favorecendo. Perdi, mas não fui finalizado. Por isso que eu fiquei feliz. Levantei, dando risada, conversando. O japonês estava cansado, ficou sentadinho até ser chamado para o pódio. Muito bem. Mas ele foi gente boa. Ele me chamou, nós tiramos foto junto. No pódio. Tudo amigo. Eu tenho até foto lá disso, se você quiser. No tatame, isso. rivais, exatamente. Né? E fora do tatame são amigos, tá, gente? Quem luta não briga. Quem luta não briga. E tá aqui a prova, né? O Mundial de Jiu-Jitsu. Vice, né? O vice mundial de Jiu-Jitsu, o Dr. Reinaldo Campanati. Muito bem. Agora uma grande experiência, viu, Robson? Jiu-Jitsu e outras artes marciais te dá uma grande experiência para enfrentar problemas profissionais, encontrar soluções do ponto de vista profissional e na nossa vida também, diariamente. Artes marciais, qualquer arte marciais, né? Te dá assim um preparo, né? Uma segurança muito grande para conduzir todas as questões do dia a dia, questões pessoais, profissionais. É uma experiência muito importante. Acho que vale a pena. Eu até, particularmente, eu melhorei bastante a questão da vida pessoal, profissional, através do jiu-jitsu. Né? Então, é planejamento, é técnica, é motivação. Sim. Persistência. Persistência. Né? O boxe também é muito importante. Pratiquei muito boxe quando praticava jiu-jitsu. MMA? Não, isso nunca fiz. Não, nunca fez. Nunca fiz. Só o boxe e o jiu-jitsu. E o jiu-jitsu. O boxe eu sempre pratiquei, pegar um bom condicionamento com o professor Claudemir Moreno, foi campeão de boxe já da Federação Paulista. Pratiquei até 2012. Né? Também excelente artes marciais. Né? O boxe também um preparo de vida, de enfrentar situações inesperadas. É muito bacana. Artes marciais é muito bom. Muito bem. Então, aqui nós temos... A parte de cima, né? de um dos meus kimonos. Né? De cima. Olha que bonitinho. É o kimono. Tem um pitbull ali. Um pitbull, né? Tá aqui. Do professor Campanati. Esse é um dos que eu uso para lutar. Esse pretendo você, voltar a usar. Que você usa. Você tem algum outro? Você tem um preto, tem um azul, mas não estão aqui. Vamos ver, tem a calça também, deixa eu mostrar tá aqui o detalhe. Calça. Vamos ver, ele trouxe aqui pra gente. Isso. Que é a calça, o detalhe da equipe, né? Que eu fiz parte, o professor João Henrique Gigi, né? A Jiu-Jitsu. Né? Tá aqui, a Jiu-Jitsu Team. Né? Esse é um dos kimonos que eu treinava e pretendo voltar a treinar. Você vai voltar a treinar. Quanto tempo você está parado? Mais ou menos? 2 anos. 2 anos. Pretendo voltar no máximo em 60 dias. E para voltar é terrível, né? Difícil. É difícil. É um outro desafio. Mais difícil do que enfrentar o Ogawa na final. Boa, exatamente. Porque para voltar de um treino puxado, pesado, você vai ter que, estrategicamente falando... Vou ter que encontrar motivação de algum lugar. De algum lugar. É isso aí. Muito bem. É isso aí, gente. Para finalizar o nosso programa, né? O jogo rápido. O jogo rápido, eu falo algumas palavrinhas e você responde o que vem na cabeça. Ok? Vamos começar? Podemos. Então vamos lá. Round 1. Vai! Getúlio Vargas. Foi um cara interessante para a época dele. Ditadura militar. Ditadura nunca é bom. Nunca é bom. Nenhuma cor, de nenhuma bandeira. Ditadura nunca é bom. No caso do Brasil, a ditadura militar, num primeiro momento, ela foi na realidade um contra-golpe que estava vindo. Então, infelizmente, num primeiro momento foi necessário. Muito bem. Hitler. Me perdoa a expressão, Zé Ruela, que não contribui em nada para a humanidade. O cara um carrasco, um assassino, um maluco, um cara desnecessário para a humanidade. Mahatma Gandhi. O contrário, né? Um cara de paz, ele manifestava em paz, ele criticava em paz e ele viveu em paz. E promoveu uma grande revolução na Índia, que teve a liberdade conquistada da Inglaterra, né? Com paz, sem guerra. Um grande homem, um grande pensador, uma figura importante para ser conhecida. Tem até uma frase dele que eu gosto muito, que temos que ser a mudança que queremos ver no mundo. É de Mahatma Gandhi. Perfeito. Muito bem. Madre Teresa.
uma santa, né? Uma santa e temos que reverenciá-la de alguma forma. Fernando Collor. Picaretão. FHC, Fernando Henrique Cardoso. Um grande intelectual, avançado em alguns aspectos para a sua época, e importante conhecer também melhor os pensamentos dele. Muito bem. Lula. Outro picaretão. Dilma. Picaretinha. George Bush. Um cara interessante, mas meio fanfarrão. Barack Obama. Interessante, mas eu acho que um pouco reticente e um pouco fraco em alguns aspectos. Um filme. É um filme que não é famoso, muita gente não conhece, mas que me marcou. O Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo. Ator. Ator brasileiro, vou falar, tá? Pode ser brasileiro. Paulo Altran, já falecido. Atriz. Fernanda Montenegro, ainda vivo, ainda bem. Boa escolha. Um hobby. Bom, um hobby é jogar tênis, jiu-jitsu, né? Boxe e ler. Eu gosto muito de ler. Leitura. Leitura. É uma ótima recomendação para os jovens aí, tá? Um ídolo. Eu vou falar dois, um brasileiro e um internacional. Um brasileiro, eu acho que um ídolo importante, tem muitos ensinamentos, o Ayrton Senna. Boa. É um cara que eu me arrepio quando passo alguma coisa sobre ele. Pode lá ter os seus defeitos, que nós todos temos, mas é um cara que tem muita coisa para nos ensinar, o Ayrton Senna. Perfeito. E um nome assim, mundial, que eu sou fã, e eu gosto muito de uma frase dele, que é o Charles Chaplin. Né? Muito bem. E como hoje, me permita avançar um pouquinho? Pode. Como hoje é o nosso o primeiro programa. O primeiro programa. Esse programa idealizado por você. É o primeiro, nós estamos... Programa do Sanches. Programa do Sanches, é o primeiro, né? Que nós estamos em maio de 2014. Maio de 2014. O primeiro programa do Sanches, que eu espero que tenha no mínimo mais 100 pelo menos para frente, né? Se Deus então eu quiser, quero dizer o seguinte, tá o Charles Chaplin, o nosso programa. O Charles Chaplin tinha uma frase que diz o seguinte, que os nossos esforços desafiam as impossibilidades. Lembrai-vos que as grandes conquistas da história, que as grandes proezas da história foram conquistas do que parecia impossível. Isso é Charles Chaplin. Isso eu tenho escrito na minha mesa, no meu escritório, muito bem, em casa. E eu carrego isso comigo e acredito nisso. Então acredito que hoje é o primeiro, mas é o primeiro de no mínimo uma centena de outros programas do Sanches. De muitos, muito legal. Valeu, Campanati. Livro. Livro, eu vou falar um livro que pode parecer meio esquisito para algumas pessoas, mas é um livro que inclusive está na minha cabeceira já faz um bom tempo. Que ele não é um livro fácil de ler, mas é muito importante. Lógico, fazendo as devidas adaptações de época, porque é um livro que foi escrito há 3.000 anos atrás, chama Os Analectos de Confúcio. É um livro de ensinamentos de Confúcio, não professo a religião de Confúcio, mas ele tem muita coisa útil. Eu acho que tudo que é útil para a nossa vida nós devemos aproveitar. É válido. Independente de quem é o pensador, de qual a religião. Então, Os Analectos de Confúcio. Isso é um livro geral que eu gosto muito. E um outro que eu curto muito profissionalmente, A Arte da Guerra de Sun Tzu. Muito legal. Eu tenho várias edições, vários autores que traduziram e tal. Então, esses dois livros aí, que coincidência, são orientais, né? Dois chineses. Família. Muito importante, fundamental. Eu acho que, independentemente da forma como a família está organizada, e hoje tem vários arranjos familiares, mas o conceito de família, a ideia de família, a vida em família é muito importante. Muito bem. Você? Eu acho que eu sou normal. Acho que eu sou normal, acho que por aí. Você normal. É o cara. Eu conversei aqui com o economista e pesquisador Reinaldo Campanati. Eu agradeço a presença do nosso querido amigo e lutador de jiu-jitsu, vice-campeão mundial, tá aqui, né? Eu desejo a todos aí uma ótima semana. Aquele grande abraço. Pense nisso.
Valeu, Papanati. Valeu, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Um abraço. Valeu. O povo rezou e o japonês não ressuscitou. O povo sentiu como ele sofreu e o japonês não sobreviveu. Só de pensar até me dar calafrio.